Então a gente vai colocar aí na cadeira onde sua conta, na sua câmera ali, onde você tem preto, fica mais fácil se você quiser fazer uma contribuição direto na conta da igreja. Amém? Acredito que amanhã, nós a Deus, nós vamos colocar o nome do Senhor. Amém? Vamos aí adorar o nome do Senhor. Você que sabe sim, lute conosco, faça aleluia quebrado. Você pode usar o teu barco. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aquele que conserta a valsa. Ele é especialista. Aleluia. Vaso jogado no mundo sem valor, um vaso cheio de pecado, vazio de Deus, um vaso outrora usado, porém trincou, vazou toda a virtude, não mais chegou. O vaso que era uma bênção perdeu a promessa e não fracassou. O vaso tão cheio de graça virou para o mundo e o pecado entrou. Hoje perdeu a aparência, pois é consequência do que praticou. Efeito do triste pecado, mas abençoado de tristeza ficou. Aleluia! Glória a Deus! Oh, obrigado, Jesus. Deus, aleluia. Um vaso que dentro da igreja Deus usou. Era um vaso de honra, tinha valor, porém não cuidou e o pecado entrou. Não é mais um vaso de honra, vazio ficou. Porém transforma o vaso estragado que está jogado sem nenhum valor. Quebra e amassa de novo, faz um vaso novo de muito valor. Então o vaso restaurado é muitas qualidades. Aleluia. Querido, eu peço por gentileza para você se colocar de pé. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 7, verso de número 24. Lembrando que no outro domingo é culto de missão, que vai estar conosco o presbítero Marco. Glória a Deus, ministrando a palavra do Senhor no culto de missão. Glórias a Deus, glória a Jesus. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Mateus capítulo de número 7, verso de número 24. Que diz assim: os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente
edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com espécie contra aquela casa. Ele não caiu, porque foi edificado sobre a rocha. E todos aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra, aleluia, com espécie contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Glórias a Deus. Toma seus assentos, por gentileza. Glórias a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, todos nós conhecemos esta palavra. É uma palavra, aleluia, de muita importância quando o Senhor começa a ensinar, aleluia, com respeito à importância de orar, aleluia. Quando ele fala, aleluia, buscai ao Senhor, buscai e achareis, ele dá a continuidade, aleluia, em mostrar, aleluia, a importância de nós praticarmos, aleluia, a sua palavra. Porque através da palavra de Deus nós encontramos vida. Através da palavra de Deus ela nos traz uma garantia que estamos bem perto de Deus. Mas não adianta apenas ler o livro, porque a Bíblia Sagrada, ela não é apenas um livro, é a palavra de Deus, a boca de Deus na terra. Aleluia! A palavra de Deus que nos instrui acerca da sua plenitude, da sua vontade, aleluia, da sua glória, da sua manifestação, e como estarmos, aleluia, na sua presença. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós entendemos, aleluia, que Deus é Deus. E que a sua plenitude, a sua glória é real. E que muito em breve Ele virá nos buscar para junto dele. Aleluia! Mas como que eu posso descobrir o seu poder se eu não meditar na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela é vida. Só Deus, por meio da sua palavra, pode nos trazer vida e dar vida. Nós podemos estar cercados de bens e de tantas outras coisas que o homem almeja obter, mas se ele não tiver vida por meio da palavra de Deus, ele está morto. Porque esta palavra, quando nós começamos a meditar nela, aleluia, nós descobrimos o quanto, aleluia, a sua palavra, aleluia, ela nos dá, aleluia, uma esperança que eu estou no caminho certo. Mas para que eu venha estar, aleluia, no caminho certo, na vocação de Deus, na presença de Deus, no chamado de Deus, no propósito de Deus, eu tenho que praticarmos a palavra de Deus. Aleluia.
Então a palavra de Deus vai dizer que Jesus, aleluia, ele faz duas comparações, aleluia, dois consultores, aleluia. E ele diz: todos aqueles pois que ouvem estas minhas palavras, quando nós sentamos para ouvir a palavra de Deus, nós aprendemos, aleluia, se apresentarmos de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa e agradável, aleluia. E nós se relacionamos mais com Deus, porque o povo precisa ouvir a voz de Deus. Porque hoje estão ouvindo muito mimimi e poucas palavras. Porque só a palavra de Deus ela pode trazer uma edificação para o homem. Aleluia. E a edificação da nossa vida espiritual, aleluia, é quando nós começamos a ler a sua palavra, examinar a palavra de Deus, aleluia, e praticá-la. Nós adquirimos e a nossa fé ela vem, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O homem, aleluia, só pode dizer que tem fé quando ele ouve a palavra de Deus e a pratica. Aleluia. Se nós não praticamos a palavra de Deus, se nós não ouvimos a palavra de Deus, se nós não aceitamos a sua palavra como ela é, nós não podemos dizer que nós temos fé. Aleluia. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera no Senhor. Aleluia. Aleluia. É você esperar, é você acreditar que naquilo que você está lendo, e naquilo que você está praticando, aleluia, porque esta palavra ela vai te trazer uma garantia que você está na posição certa. Aleluia. Fundamento. Aleluia. Uma casa ela precisa ter fundamento. Aleluia. Porque se construir uma casa sem um fundamento, pode ter certeza que mais tarde, aleluia, algo vai acontecer. Esse algo que vai acontecer, ela não é imediata. Ela é aos poucos. Assim somos nós na presença de Deus. Se nós não temos fundamento, aleluia, aos poucos, algo vai acontecendo na nossa vida. Nós vamos ficando distante de Deus, distante de orar, distante de jejuar, de não ter mais aquela vontade de se relacionar com Deus. Apenas tem o hábito e o costume de vir à igreja, mas não por se buscar a presença de Deus. Aleluia. Porque já criou um hábito, um costume, e aquilo incomoda, aleluia, se ele não vir para a igreja. Mas não basta apenas vir à igreja ou estar na igreja. Você tem que vir à igreja, estar na igreja, para adorar a Deus, para se humilhar na presença de Deus, para dizer aleluia ao Senhor, aleluia, que eu sou dependente dEle e que sem Ele eu não sou nada, sem a Sua palavra eu estou morto. É verdade. Aleluia. Mas, aleluia, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vimos, aleluia, que através da palavra de Deus, eu sou bem estruturado, fundamental
para viver uma vida íntegra com Deus, para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, e pergunta a si mesmo: qual é a vontade de Deus para com a minha vida? Porque para contemplar a glória de Deus, o poder de Deus, você não vê com os olhos, aleluia, carnal. Como muitos estão, aleluia, por aí dizendo que veja isso, veja aquilo, mas não tem uma vida com Deus, não tem uma vida com a palavra de Deus. Mas o Senhor vai dizer: todos aqueles, pois, que ouvem estas minhas palavras, não é a palavra do homem, mas sim a palavra de Deus, o próprio Jesus dizendo: todos aqueles, pois, que ouvem as minhas palavras e as praticam. É praticar. É como se alguém quer aprender alguma coisa, ele começa a praticar aquilo até ele ficar bem aperfeiçoado. E assim somos nós na presença de Deus, porque estamos se aperfeiçoando aqui na terra. Porque o perfeito louvor, hoje nós vivemos uma sociedade que as pessoas querem ser o melhor na igreja. Eu canto melhor, o fulano canta ruim, mas a Bíblia vai dizer que o perfeito louvor, perfeito, vai ser naquele dia. Glória a Deus, aleluia. Porque o perfeito louvor é para Deus e não é para o homem. Embora o ser humano tenha um instinto, uma maneira, um jeito de querer mostrar, aleluia, ao homem, ao mundo, aleluia, que canta. Mas quando nós vimos, aleluia, o Senhor dizendo: será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Está vendo? Aonde você edificou na sua casa? Aonde você está edificando a sua casa espiritual? Você está edificando a sua casa em palavras humanas? Em palavras do homem? Ou na rocha que é Jesus Cristo? Porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas todos aqueles que ouvem as minhas palavras e a praticam, eu compararei ao homem prudente. Olha só, o homem prudente, o homem prudente. Você já imagina, aleluia, quem é um homem prudente? Você já imagina quem seria, o que será um homem prudente? Uma pessoa prudente, uma pessoa cautelosa, uma pessoa que cuida, uma pessoa, aleluia, que sabe o perigo que tem, aleluia, se ele não ser cauteloso em si mesmo. Ele não vai, aleluia, dar um passo maior do que a outra. Aleluia. Ele vai cuidar. Assim somos nós na presença de Deus. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais vida nós temos. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais fé cresce dentro de nós, a certeza que nós estamos, aleluia, no caminho certo. Aleluia! Aleluia! E essa fé, ela vai aumentando cada vez mais e mais. Por quê? Porque nós somos, aleluia, pessoas prudentes. Aleluia! Aleluia! Temos uma visão como uma águia. Em saber, aleluia, que nós não precisamos, aleluia, de palavras humanas, palavras de homem, mas sim da palavra de Deus. Para nos garantirmos, aleluia, que estamos no caminho certo, que estamos peregrinando, que estamos em rumo à terra prometida, a terra que manda leite e mel. Aleluia. E muito em breve nós vamos estarmos com o Senhor.
O Senhor não quer que eu e você ficamos de fora. Aleluia. Mas quando nós vimos que o Senhor Ele compara, é comparado. Aleluia. Há um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Este homem, aleluia, que o Senhor, aleluia, está comparando. Aleluia. Ele traz, aleluia, uma ilustrações, aleluia, para as nossas vidas nos dias atuais, nos dias que estamos vivendo. Se nós somos homens prudentes, nós vamos procurar, aleluia, edificar a casa ou fazer a nossa casa na rocha. E esta casa ela precisa ter um alicerce. Aleluia. Ela precisa ter fundamento. Porque senão mais tarde algo vai acontecer com esta casa. Pode levar tempo, mas pode esperar. Ela não vai suportar o peso que está, aleluia, em um fundamento que não é adequado para aquele peso. Aleluia. Assim somos nós na vida que estamos vivendo. Se nós não estruturar a nossa casa na palavra de Deus, qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer luta, a casa vem abaixo. Desanimamos, não temos mais coragem de adorar a Deus, não temos mais vontade de buscar a Deus, não temos nem sequer prazer de estar na igreja. Muitos estão desta forma, não tem mais prazer, irmãos. Porque não procuraram, aleluia, ser pessoas prudentes. Não procuraram ser pessoas sábias. Uma pessoa sábia é uma pessoa inteligente. Sabe, aleluia, que o local, aleluia, que ele está construindo a casa é um local, aleluia, de risco. E o mundo que nós estamos vivendo é um mundo de risco para a nossa vida espiritual. Se nós não buscar a palavra de Deus e não a praticarmos, podemos perder a nossa vida espiritual. E tem acontecido dessa forma com o mundo. Quantas pessoas que estão dentro das igrejas, irmãos, que estão vazios? Entra vazio e sai vazio. Entra da mesma forma que chegou, sai da mesma forma. Porque ele não sente mais. Ele não tem mais prazer. Você veja hoje, aleluia, a mordomia que eles estão tendo, estão se tirando o hábito de carregar a Bíblia e apenas carregar celular, porque o celular tem aplicativo da Bíblia. Isso não é normal. Talvez muitos vão dizer, não, pastor, isso é normal. Nós temos que caminhar com a tecnologia. Mas nada vai substituir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada vai ser carregada. Aleluia. Porque quando nós carregamos a palavra de Deus, irmãos, nós vamos ver que essa palavra de Deus, mesmo fechada, ela tem poder para dar vida para o homem. Ela não é apenas um livro. Ela é muito mais do que um livro. Ela é a esperança para as nossas vidas. Ela é a esperança, aleluia, para mim e para a tua vida, aleluia. Quando você estava lá fora, quando alguém falou de Jesus para você. E quando você começou a descobrir que esta palavra tem vida, e vida com abundância. Aleluia, porque o próprio Jesus falou isso.
Aleluia! Que Ele é a vida, e vida com abundância. Você tem vida com abundância, a qual o mundo não tem vida com abundância, porque estão doentes, mentalmente, doentes, por não ouvir a palavra de Deus, por não praticar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vai transformar o homem. A palavra de Deus ela transforma eu e você. A palavra de Deus transforma o homem de dentro para fora. Verdade, meu Deus, aleluia. Mas nós precisamos, aleluia, saber aonde estamos construindo a nossa casa. Porque os dias maus que estamos enfrentando, guerra, uma guerra constante espiritual. Irmãos, tem pessoas que não sabem o que é guerra espiritual. O homem só vai passar por uma guerra espiritual quando ele começa a se relacionar com Deus. Mas quando ele não se relaciona com Deus, não existe guerra espiritual. Não existe um conflito entre a carne e o espírito. Porque ainda estamos em nosso natural. E não é isso que Deus quer, irmão. Deus ele quer, aleluia, que eu e você devemos viver o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus. Não é um movimento humano. Isso não vai atrair edificação para a minha vida. Mas o sobrenatural de Deus é quando nós olhamos para a sua palavra e vejamos que nós precisamos ter fundamento. Aleluia! Glória a Deus! Precisamos, aleluia, ter alicerce, aleluia, para aguentar as tempestades da vida que ocorrem entre nós. Aleluia! E o homem sábio, o homem inteligente, um homem prudente, aleluia, ele vai procurar, aleluia, porque ele sabe, aleluia, que ele vai enfrentar dias maus, dias ruins. Mas como enfrentar esses dias ruins, esses dias maus? É praticando a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Rocha. Sabemos que lugar rochoso, rocha é difícil. Quando alguém vai construir uma casa em um lugar que é só rocha. Aleluia. E ele vai, aleluia, lançar o fundamento. E quando ele lança aquele fundamento, ele vai esquadranjar a casa. Cada ponto daquela casa existe, aleluia, um fundamento, aleluia, a ser cavado. Ou cada ponto, aleluia, uma sapata. Cada uma daquelas recebe um peso. Quando você olha uma planta, você vê. Aleluia. Cada ponto, aleluia, que existe uma sapata naquela casa, ela é para suportar, aleluia, um peso. Tem sapata, aleluia, que exige uma medida maior. Tem algumas que não tem tanta necessidade. Mas apenas não deixa de ser colocada a sapata. Assim somos nós, na vida de Cristo. Aleluia. Nós precisamos de tudo. Aleluia. Para suportar o peso. O peso que nós estamos carregando. Observa, aleluia, que cada um de nós temos um peso
sido construída, planejada, aleluia, em um lugar, aleluia, que por mais que seja a dificuldade, mas tu, aleluia, decide lançar, aleluia, um alicerce e um fundamento em lugar rochoso. Embora por mais, aleluia, a dificuldade que você vai ter, aleluia, mas tu sabe as consequências lá na frente. Aleluia. Que você vai enfrentar. Mas depois, aleluia, que você lançar, aleluia, o alicerce, o fundamento em lugar rochoso, você vai dizer, valeu a pena. O vento vem, as tempestades vêm, mas a minha casa foi edificada na rocha que é Cristo Jesus. Olhando, nada subicando na manaia. Aleluia. E você é uma pessoa prudente, uma pessoa que observa, uma pessoa que cuida. De que forma, aleluia, eu estou me relacionando com Deus? Aleluia. Porque para se relacionar com Deus não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Não pensa, aleluia, que Deus recebe qualquer coisa. Não se engane com isso. Por mais, aleluia, que a palavra de Deus vai dizer que Deus ele é simples, mas tem que ser o melhor para Deus. Glória a Deus. Porém, quando o Senhor ele fala que o homem prudente, aleluia, qual edificou a sua casa sobre a rocha, de repente depois de ter feito aquela casa, aleluia, aquele construtor, aleluia, que construiu aquela casa, construtor, aquele que constrói, ele construiu aquela casa, e depois de pronta aquela casa, caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e não caiu, foi edificada uma rocha. Aleluia. Assim somos nós. Você gostaria que eu e você? Em que lugar nós estamos construindo a nossa casa? Jesus. Em que lugar, aleluia, você está planejando em construir a tua casa? Em palavras humanas ou na palavra de Deus? Aleluia. Na vontade humana. Nós temos que construir, aleluia, porque a palavra de Deus é o nosso fundamento. Aleluia. Cristo é o nosso fundamento. Aleluia. O nosso alicerce é a palavra de Deus. Aleluia. É Cristo que é o nosso fundamento. Aleluia. Que nos sustenta, que nos mantém de pé, firme. Por quê? Por quê, pastor Adriano? Porque nós estamos praticando a sua palavra, nós estamos vivendo a sua palavra, nós estamos saboreando a palavra que nos habita. Vivendo, aleluia, a plenitude de Deus. Embora, aleluia, passamos por dificuldade, luta, porque há uma guerra constante na nossa vida, isso é normal, porque ainda estamos aqui na terra. Mas uma coisa eu te digo, aleluia, que se a tua vida, a tua casa, ela está, aleluia, fundamentada na palavra, pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que vier, aleluia, pode jogar água, aleluia, mas ela não vai ser atingida.
você está fundamentado na palavra de Deus, alicerçado na palavra, e o teu maior fundamento não é o homem. O teu maior fundamento, aleluia, não é o homem terreno, aleluia, mas sim Cristo. Porque foi Ele, aleluia, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. É Ele que me sustenta, é Ele que me mantém de pé. Oh, glória! Aleluia. Mas de repente, o Senhor, aleluia, continua dizendo: e todos aqueles que ouvem as minhas palavras e não a praticam, será comparado a um homem insensato, um homem que não está nem aí, aleluia, para onde ele vai construir a casa. É uma pessoa, aleluia, que não é sábia. É uma pessoa que não é prudente. Aleluia. Você não viu a história das 10 virgens? 5 prudentes, 5 loucas. As prudentes, aleluia, além de ter azeite nas vasilhas, nas suas lamparinas, ela tinha reserva, porque ela já pensava lá na frente. Aleluia. Mas as loucas, aleluia, não se preocuparam. Por quê? Porque pensavam: as minhas colegas têm, ela pode me emprestar. Aleluia. Aí está o perigo. Aí está o perigo, irmão, de muitos que não querem buscar. Porque tem aquele hábito, aquele costume, aleluia, fulano de tal tem intercedendo por mim. Não é assim? Porque fulano de tal está intercedendo por mim. Irmão, se você não buscar, irmão, chega uma hora que o azeite se acaba. Se você não se preocupar em comprar, se você não se preocupar, aleluia, em ter reserva, uma hora pode se acabar. Assim somos nós na nossa vida espiritual. Quanto mais você busca, mais poder. Quanto mais você ora, mais força. O milagre só vai acontecer. Aleluia. Quando nós buscamos a Deus. Quando há oração. E se não há oração, não há poder. Os hinos, ela é uma preparação para o culto. O hino, ela pode trazer uma edificação para a sua alma e querer refrigerar a sua alma. Mas o que vai te curar, aleluia, o que vai te libertar é a palavra de Deus. Aleluia. Quando nós olhamos para esta palavra e vimos que Cristo é o nosso fundamento, que Cristo é o nosso alicerce, que nos mantém de pé em meio às tempestades da vida, em meio às lutas, aleluia, que nós estamos enfrentando, mas Cristo está do nosso lado, aleluia, segurando na nossa mão. Mas o homem, aleluia, que não foi prudente, aleluia, imediatamente ele procurou algo mais fácil. Porque é assim que o ser humano vive. As coisas mais fáceis. A pessoa não quer pagar preço. As pessoas querem procurar coisa mais fácil, mais rápido. Mas essa coisa mais fácil e algo mais rápido terá consequência. E aqueles que têm dificuldade, aqueles que passam por luta, aquele que sofre, aquele que decidiu, aleluia, por si próprio construir a sua casa na rocha, ele vai passar por momentos difíceis na vida, ao ponto de querer desistir, mas depois, aleluia, vai pensar: não, eu vou construir a minha casa na rocha, aleluia, para criar uma estrutura, para ter uma base, aleluia, e ter uma tranquilidade, aleluia, na minha casa, porque eu sei que o lugar que eu estou fazendo é lugar de vento, é lugar de tempestade, o rio passa lá embaixo, aleluia, a chuva pode encher e pode vir na minha casa. Então eu estou pensando algo mais, aleluia, difícil, mas vai me trazer resultado. Ela não vai ser abalada.
Mas o homem insensato, o homem não prudente, eu construí uma casa na rocha. Esse lugar aqui vai ser com muita dificuldade construir essa casa. Eu vou procurar construir uma casa na rocha, na areia. Todos aqueles que ouvem as minhas palavras. Então, as pessoas ouvem a palavra. Isso está em geral. Todo mundo ouve a palavra de Deus dentro da igreja. Mas tem aqueles que é prudente e aqueles que não é prudente, aquele que busca. Ele sabe o momento difícil que ele vai enfrentar, mas aqueles que não estão nem aí. Ele quer ser agraciado pelas bênçãos. Ele só sabe dizer, aleluia, que Cristo é minha vida, que Cristo é minha rocha, mas ele não procura edificar sua casa na rocha. Aí fica difícil. Porque todas as pessoas lá fora, aleluia, que não conhecem a Cristo, sabem que Jesus Cristo é o único que pode salvar. Mas se ele não procurar a salvação, não tem como ser salvo. Aleluia. Saber que Cristo é o único que pode salvar, o único que pode libertar, o único que pode curar. Mas se ele não procurar por intermédio da palavra de Deus, aleluia, porque a Bíblia diz, a qual já citei no comecinho, aleluia, que a fé vem pelo ouvir. A fé ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus, ele acaba tendo fé em crer que realmente só a palavra de Deus é vida. Só a palavra de Deus pode me dar vida. Só a palavra de Deus pode me dar esperança. Só a palavra de Deus pode me dar certeza que eu estou no caminho certo. Aleluia. Aleluia. Então, aleluia, Jesus disse que aqueles que ouvem a palavra e não a pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Lugar fácil, bem fácil de fazer uma zapata, lançar ali, colocar uma estrutura e um fundamento. Como eu já construí e sei como é que funciona. Tem lugares por aí que a gente já construiu casa. Meu Deus do céu, era toda uma maravilha fazer uma sapata aqui. Imagina num calor desse, você pegando um lugar rochoso para fazer uma sapata, dependendo da sapata, aleluia, um pouco mais ralo, um pouco mais fundo, dependendo, aleluia, aonde aos poucos, aleluia, que era necessário ter tantas medidas, aleluia. Mas quando você pegava lugar, aleluia, que é só areia, aquele areião, aquele barro vermelho, aleluia, coisa mais fácil do que fazer uma sapata. Você fazia tanto sapato num dia, mas tinha lugar, aleluia, que você fazia 2, 3 sapatas num dia. E você olhava, meu Deus, mas ele dizia assim para o engenheiro, mas por que tudo isso de sapata? Aleluia. Teve um sobradinho aqui que nós fizemos um pezinho, eu e meu cunhado, nós fizemos sapato, irmão, cabelo na mão. Olho reto, na mão. Tinha que fazer, né? Vai aguentar todo aquele peso. Aleluia. Assim é nós na vida da presença de Deus. Aleluia. Então nós temos que procurar, aleluia, buscar a presença de Deus. Ler a palavra de Deus e praticá-la. A Bíblia diz, aleluia, que nós não devemos ser somente ouvintes. Nós temos que ser praticantes da palavra, praticar. E você vai se aperfeiçoar em sua vida espiritual. Você vai ter mais conhecimento da palavra de Deus. Aleluia. Todos aqueles que ouvem as minhas palavras e não praticam será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Sobre a areia. Aleluia. Caiu a chuva. Aleluia. Esse construtor, aleluia, construiu a
sua casa em lugar aonde passava rios. Lugar, aleluia, de areia. Lugar mais fácil. Assim são as pessoas hoje estão no lugar mais fácil. Porque está no lugar onde tem mais oração, tem mais palavra. Aleluia. Eu não me acostumo com isso. As pessoas são assim. Aleluia. Então eu vou procurar, aleluia, me adaptar, aleluia. Porque hoje nós estamos vivendo, aleluia, uma sociedade, aleluia, que o ser humano não quer, aleluia, se adaptar às normas da igreja, do Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo. Mas a igreja que tem que se adaptar ao meu jeito, adotar o meu jeito, aceitar o meu jeito. E não é assim. A palavra de Deus diz, aleluia, que nós temos que ser diferente. Aleluia, nós temos que ser, aleluia, uma casa bem sólida, uma casa bem firme. Firme que eu digo na palavra, viver da palavra, comer da palavra, aleluia. Para enfrentar os dias maus, aleluia. Para nós não sermos enganados com falsas doutrinas e desensinamento, aleluia, que nos traz, aleluia, todos os princípios e parâmetros da Bíblia. Aleluia. Temos que viver a palavra de Deus, aleluia. Porque quanto mais oração, mais poder, aleluia. Quanto mais nós buscamos, mais perto de Deus. E para buscar a presença de Deus é lendo a palavra de Deus, praticando a sua palavra, para nós testificar da sua glória. Porque nós temos que testificar para as pessoas lá fora, aqueles que ainda não conhecem a Deus, porque é totalmente diferente ouvir falar de Deus e conhecer a Deus. Ouvir falar de Deus, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Jesus cura, que Jesus liberta e que Jesus é tudo para mim. Isso não é suficiente para o homem. O suficiente para o homem ter vida, é ele viver a plenitude da glória de Deus e dizer para as pessoas quando Deus, aleluia, tem feito algo grande na sua vida e que ele é testemunha viva da plenitude do seu poder, é testemunhar da sua glória. Mas sabe o que nós estamos testemunhando por aí, irmão? Um Deus de prosperidade. Não é um Deus que pode curar o ser humano. É um Deus que pode tirar o homem da depressão. A pessoa pode ter bens materiais, riquezas, mas está doente na alma. Mas estamos testificando, lá da igreja tal, Deus está entregando isso, Deus está fazendo isso, um Deus de prosperidade. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Nós temos que testificar da sua palavra, testificar da sua palavra que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Em breve ele vem buscar a sua igreja. E ele vai levar aqueles, aleluia, que têm praticado a sua palavra, vivido a sua palavra, estando na sua palavra, estando no caminho, no caminho. Você sabe, aleluia, que um trem que tem vários vagões, apenas um vagão, aleluia, se sair fora do trilho, leva todos os vagões fora. Mas tudo. Aleluia. Então nós temos que viver, aleluia, o poder de Deus, para testificar para as pessoas e dizer, não basta apenas ouvir de Jesus, mas Jesus, aleluia, te escolheu, porque a palavra de Deus vai dizer, não fui eu que escolhi a Cristo, mas Cristo me escolheu. E se Cristo me escolheu, mesmo eu sendo pai, mesmo eu sendo miserável, mesmo eu estando nessas condições pecaminosas, mas Cristo me escolheu. E se Cristo me escolheu, aleluia, agora eu sou transformado pela palavra de Deus, pratico a palavra de Deus e construirei a minha casa na rocha que é Cristo Jesus. Aleluia.
Cristo vive em mim. Fica de pé. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, e se Ele vive em você, pratica esta palavra. Testemunha da palavra. Testemunha, aleluia, que Cristo é o único que pode salvar, que Ele pode libertar e que Ele pode transformar a raça humana, independente de raça, cor, aleluia. É Cristo que salva. Amém, querido? Meus amados irmãos, que Deus possa te abençoar ricamente, abundantemente a vida de todos vocês e que vocês tenham, aleluia, uma